A proposta de hoje, tá, é falar um pouquinho sobre ego, tá, e o que seria ego. Muitas pessoas perguntam acerca, não tem muito claro sobre o que seria ego, tá? Então eu decidi trazer para vocês duas histórias baseadas em Odu e Fá, para que vocês compreendam o que Ifá explica através de por lo menos dois Odu, mas existem muitos Odu que falam sobre ego, as interdições, as proibições, os tabus, tá? Para começar, sobre o conceitual do ego, temos que definir que ego seria toda proibição que um iniciado adquire através de seu processo iniciático, certo? Existem diferentes categorias e classes de ego, de interdições, que isso vamos a ir abordando conforme passe a live de hoje, certo? Todos os cultos têm ego, inclusive fora também dos cultos estritamente litúrgicos também podemos achar ego, tá? Tem linhagens que tem ego, tem cultos que tem ego gerais, e cada indivíduo a sua vez também tem ego, e isso é um pouquinho do que vamos abordar hoje, tá? Isso sobre o conceito, sobre uma lógica mais espiritual, podemos dizer que ego seria um veneno espiritual que toda pessoa tem. São aquelas coisas que vão impossibilitar aquele indivíduo a desenrolar e a cumprir seu destino adequadamente aqui na Terra. Quando falamos de ego, não só nos estamos referindo a cores, comidas, também tem atitudes, também tem hábitos que uma pessoa pode ter, que podem ser seu próprio ego, tá? E isso é importante entender, que o ego é algo muito mais profundo do que a maioria das pessoas acredita. É muito importante, eu diria que é quase vital para que uma pessoa consiga ter prosperidade e estabilidade aqui no plano terrenal. Ego, a sua vez, também tem uma parte, como já expliquei, que é espiritual, e tem outra parte que seria também cultural, tá? Ego também é visto como um fator cultural. Tem ego que são socialmente aceitos e cumpridos, tá? Isso também tem muito a ver com a cultura iorubá. Quero dizer, ego não se baixa somente dentro do culto de orixá. Ele também transcende. Tem questões que, por exemplo, são ego e ninguém na cultura iorubá, mesmo não praticando orixá, a tradição de orixá, eles de jeito nenhum vão a quebrar esses ego, tá? Isso também vou descrever alguns deles para você estar um pouco mais clarificado, vamos dizer assim, sobre esse assunto. Para começar, vamos tocar um verso de Fá do Odu Oyekumeji. Esse Odu fala uma história que vou transmitir para vocês, para que entendam a importância do ego e como um ego pode de verdade atrapalhar uma vida por completo. Inclusive, nessa história específica, vocês vão ver como pode inclusive atrapalhar a vida das pessoas que normalmente nos rodeiam, certo? O verso diz assim: Aere, ni komu, ni kwe, ni bale, adiva fun alapa, ni ragbe, ọmọ àgbòlò ọ̀kan ńlá nìṣẹ́ ẹ̀bọ̀ nítorí ọmọ ẹ̀bọ̀ òyìnbó ní kó wá ṣe ọ̀sìn bẹ́kùn bí orúbọ mọ̀jàmọ̀jà ní kí alápà ní ọkọ̀ mọ́ ẹja ìwájú alápà owó ẹ̀jìn alápà ọmọ. Esse verso do Oyekumeji traz a história de Alapa Nirawe. Alapa Nirawe é um nome místico dado a uma serpente, uma cobra. E a história diz assim: esse mito conta que Alapa Nirawe ele tinha muito problema para prosperar na vida, tá? Ele não conseguia um caminho aberto hacia sua prosperidade. Ele um dia, angustiado com essa situação, decidiu ir a consultar com o babalago mencionado no verso. E o babalago falou de que ele deveria oferecer sacrifício
mas que a base de seu problema é que ele estava quebrando um ego de sua família. Alá Panirawe falou assim, mas qual é que é o ego? Eu não sei isso, o que seria um ego? Então o Babalawo falou de que ele estava tendo um hábito que estava quebrando uma interdição, uma proibição, e é por isso de que ele não conseguia prosperar na vida. Aí falando com o avô perguntou para Alá Panirawe, me diga quais são seus hábitos. E Alá Panirawe tinha costume de ele quer morar em lugar, em uma floresta que não tivesse folhas secas no chão. Tá? E aí que vem o termo místico de Nirawe. Tá? Aí a Lapa tinha costume de mandar jogar fora todas aquelas folhas secas. Tá? Por isso que vocês vão ver que no card que foi montado para a aula referente a ego, eu coloquei uma cobra lá entre meio de folhas secas. Agora você vai entender, logo de assistir essa live, o porquê dessa figura, dessa fotografia, certo? A Lapa Nirawe tinha essa costume de mandar jogar a folha seca. E aí o Babalawo falou, é aí onde está o problema. Você está quebrando o ego de sua família. Seus ancestrais procuravam comida, dinheiro e filhos morando entre as folhas secas. Você, ao tirar a folha seca fora, você está quebrando um ego de sua própria família. É por isso que você não consegue prosperar. Se você não viver entre a folha seca, você não vai conseguir ter filhos, você não vai conseguir ter dinheiro, você não vai conseguir ter uma vida longa. Tá? O Babalawo recomendou certo ego, que por razões óbvias não vou divulgar aqui, e posteriormente a isso recomendou que a Lapa Nirawe tinha que ir a propiciar Ifá, também com materiais específicos. A Lapa Nirawe assim fez, tá? E ele deixou imediatamente de jogar a folha seca de sua morada fora. Aí é que a Lapa Nirawe conseguiu ter uma vida próspera. Ele começou a ter filhos, ele começou a ter dinheiro, sua reputação cresceu e a vida dele se estabilizou. É por isso que o verso fala, igual a Lapa Uo, a Lapa Umo. Quer dizer que na frente a Lapa conseguiu ter dinheiro e atrás a Lapa tinha filhos. É dizer, isso é uma metáfora para señalar de que a Lapa Nirawe tuvo a possibilidade de prosperar na vida. Até hoje, a cobra ele deve morar em folha seca. Se ele não mora em folha seca, ele é descoberto, ele fica exposto a depredadores, ele não consegue nem sequer regular termicamente seu corpo. É por isso que a cobra mora em folha seca. Em seu hábitat, ele precisa folha seca. Ele não tem a capacidade nem de caçar se ele fica exposto. Tá? Isso se encontra através do Odu Ifá, o Yekumeti. Como acabei de contar essa história, você pode apreciar de que a Lapa Nirawe, mesmo quebrando um ego que ele não conhecia, conseguiu atrapalhar seu próprio destino. E isso é o que muitas pessoas não entendem. Tá? Quando uma pessoa se inicia dentro da cultura iorubá, ele vai passar por um processo, normalmente no terceiro dia, onde seus egos vão ser revelados. Suas interdicções, seus tabus, tá? E existem cerimônias para isso, tá? Para ver qual do Odu da pessoa, qual ego que estão contidos dentro daquele Odu, tá? São bem como bonita a pessoa, é dizer, acompanha aquela pessoa dentro do mundo espiritual. E em base a esse comentário eu vou fazer outras posteriores considerações para você entender ao que eu quero me referir, tá? Isso quer dizer o quê? De que, por exemplo, uma pessoa se iniciou no Ifá. No terceiro dia vamos revelar o ego da pessoa, onde tem que haver vários babalaos, se sigue toda uma sequência que não é aleatória, tá? Existem até hieres específicos que são cantados nesse momento e o próprio ori da pessoa vai reconhecendo aqueles egos, tá? Aqueles egos acompanham a vida, acompanha a pessoa, perdão, durante a vida toda. Não é que naquele momento Ifá está impondo aquele ego. A única coisa que faz a iniciação de Ifá é revelar aquelas interdicções que aquela pessoa, aquele indivíduo traz desde o mundo espiritual, desde o Orum, certo? Isso é algo que tem que ficar muito claro, tá? Não é dizer, eu me iniciei no Ifá, Ifá me colocou tal ou qual ego.
tá? Isso não é assim. O que fiz, na verdade, é revelar quais são seus egos de nascimento. É por isso de que muitas pessoas são iniciadas no IFA justamente para ter acesso àquela informação. Porque muitas vezes, assim como aconteceu com a Lapa em Iraque, as pessoas não prosperam e aparentemente têm sorte ruim, o infortúnio persegue elas e elas não têm uma explicação lógica para aquilo. Pois bem, como explica o próprio Du Oyekumeji, podemos ver de que muitas pessoas estão quebrando seus próprios egos, suas próprias interdições. Então, saber quais são suas próprias interdições e respeitar disciplinadamente elas é um caminho muito estável para conseguir o êxito, tá? Obviamente tem outros fatores também, como caráter, como conduta, como outras questões que são de ordem também importante. Porém, dentro do culto de Ifá, prestamos extrema atenção à questão dos egos, tá? Porque uma pessoa pode estar quebrando seus egos de nascimento sem saber. E essa é uma das vantagens do porquê uma pessoa se iniciar, certo? Isso por um lado, tá? O Oyekumeji. Agora vamos para meu Odu, o Worin Rete, o Worin Alakuko, tá? Esse Odu fala assim: Ope, kute, api, yeki, ni pepe, adivafuan, machapa, bokun, ni jotin loko, aleru, ilotun, eboni, boni, kobase, osin pepun, biorubo, unto, ni pago, dele, iloro, lotun, ni pago, dele, ilosin, ile, baba, esse Odu, esse verso do Odu Worin Rete, conta a história sobre a tartaruga, tá? Nessa ocasião, a tartaruga ele tinha um ofício que tinha herdado do pai, tá? A tartaruga era um personagem que havia aprendido o ofício de seu pai de coletar aqueles frutos que se utilizam para fazer o azeite de dendê, tá? Então ela escalava e trepava na palma, tá? E ele utilizava duas ferramentas normalmente, tá? Ela utilizava uma corda para ir subindo no tronco da palmeira e duas ferramentas para ir tirando a penca, tá? Desculpem se não é esse o término específico em português, tá? Mas penca é aquele racimo de frutos que a palmeira dá, tá? A tartaruga, um dia, obedecendo o ofício do pai, cumprindo disciplinadamente sua tarefa, um dia ela estava cumprindo sua tarefa dentro da fazenda, tá? E um dia ela subiu uma palmeira e tentando pegar um racimo daquele fruto de dendê, tá? Uma de suas ferramentas caiu, tá? E onde ela estava recolhendo, naquela palmeira onde ela estava trabalhando, pertinho passava um rio, então uma de suas ferramentas caiu para dentro do rio. Aí a tartaruga, já vendo de que iria ter um dia bastante ruim, ela decidiu descer da palmeira e entrar no rio, tá? Entrar no rio para tentar recuperar sua ferramenta, tá? A tartaruga, como o próprio verso diz, ela foi a consultar, ela normalmente se cuidava com o Pecute, Api, Yeki, Pepe, que eram dois babalawos que cuidavam da tartaruga e de toda a família da tartaruga, tá? E normalmente a tartaruga, disciplinadamente, consultava Ifá, fazia seus sacrifícios e tudo mais. Os babalawos, naquela oportunidade, tinham falado para a tartaruga de que ela iria adquirir uma posição de renome, uma posição de liderança, e que essa posição iria chegar de forma inesperada, tá? Mas alertaram a tartaruga de que ela deveria ser sempre disciplinada e respeitar as interdições de forma extremamente rigorosa para não perder tudo e volver a ponto zero, tá? Aí a tartaruga, logo que entrou no rio a recuperar sua ferramenta de trabalho, a corrente do rio começou a crescer e ela não conseguiu sair do rio e a corrente arrastou ela, tá? Simultaneamente, em outro lugar, em outro povoado que estava mais embaixo no rio, eles lá tinham feito uma adivinação do Ifá e o Odu revelado era o Worin Rete. E os babalawos que estavam fazendo aquela consulta de Ifá falaram de que o novo rei daquele povoado iria chegar molhado e pelo rio. Então todo mundo deveria fazer um sacrifício e levar esse sacrifício para o rio. Eles seguiram as orientações do Ifá
montaram um sacrifício, o Babalá ofereceram um sacrifício a uma das pessoas e tudo mais, e orientaram a que, nesse momento, deveriam levar, o povo inteiro, levar um sacrifício de forma comunal para a margem à beira do rio, tá? Quando eles estavam chegando a depositar aquele sacrifício, eles viram vir na correnteza do rio a um Ijapá, que era a tartaruga, tá? E eles pegaram a tartaruga dentro do rio e tiraram para fora, entendeu? E aí eles começaram a fazer bullicio de alegria, entendeu? Porque a profecia do Ifá estava se cumprindo, tá? Nesse momento eles haviam achado seu novo rei. E eles alçaram a tartaruga em cima, tá? E levaram rapidamente cantando, tá? E batendo o tambor para dentro do palácio para começar os rituais de entronização. A tartaruga, obviamente, estava molhada, estava muito suja, né? Aí, pessoas do palácio começaram os rituais de Pepi, que são rituais de entronização para converter uma pessoa em rei, e deram banho nela e tiraram toda a roupa, toda a sujeira e tudo mais, tá? Como parte dos rituais de entronização para um Ijapá, um dos sacerdotes falou para a tartaruga de que nesse reinado, por tradição, os reis, tá, respeitavam duas interdições sérias, tá, que ninguém se atrevia a quebrar. Aí ele tinha que prometer de que ele iria respeitar aquele seu que o próprio rei não tinha. A um Ijapá concordou e perguntou quais são os segó que você está me falando. Aí aquele sacerdote falou para ela: você não pode comer fruto de dendê, tá? E dentro do palácio você vai deixar um quartinho fechado e em hipótese alguma o rei pode entrar lá dentro. A tartaruga concordou, os rituais foram feitos e ela finalmente foi instalada como rei daquele povoado. O reino prosperou. A um Ijapá funcionou como um rei muito próspero e justo, até que um dia ele começou a, sem ter nada que fazer, começou a desconfiar de aquilo que ele tinha prometido, aquele pacto que ele tinha feito com aquele sacerdote. E ele falou: eu sou o rei, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Tá? E se meu trabalho era coletar fruto de dendê, como que eu não vou conseguir comer? Então ele foi até uma palmeira que tinha lá, tá? E pegou um pouco desse fruto, levou para o palácio e começou a comer. Aí, posteriormente, passando os dias, como ele tinha quebrado o primeiro ego, Exu ficou muito alerta e entrou no quarto onde a um Ijapá estava dormindo. E aí Exu falou no ouvido dele: se é certo, você é todo poderoso, ninguém vai te questionar, você é rei, você pode fazer o que você quiser. Assim como você já comeu o fruto de dendê, você agora tem que entrar naquele quartinho. E aí ele, vamos dizer assim, fez a cabeça de a um Ijapá. Aí quando a um Ijapá acordou, a primeira coisa que ele fez no dia foi se dirigir até aquele quartinho que estava fechado e ele entrou naquele quartinho. Quando ele entrou naquele quartinho, ele viu de que lá dentro tinha, además de outras questões, tinha a roupa que tinham tirado dele, que estava suja, e a ferramenta que ele tinha recuperado do rio, tá? Inclusive a corda que ele estava utilizando para subir a escada. Aí um dos sacerdotes do palácio viram ele e imediatamente começou a gritar e a chamar a guarda. E aí, como era verdadeiramente sério ele ter quebrado a tradição daquele povoado, decidiram destronizar ele. E pegaram a um Ijapá, a tartaruga, e levaram novamente para o rio, tá? E jogaram ele para o rio. E nesse momento a correnteza do rio começou a ser mais forte, mas em sentido inverso. E o final da história é que a um Ijapá voltou a seu lugar de começo. É dizer, ele foi arrojado, foi tirado para fora do rio, no lugar onde ele tinha entrado a procurar aquela ferramenta. Só que agora ele só tinha uma ferramenta, a outra ele perdeu. É dizer, ele perdeu tudo e ainda mais um pouco. Tudo por quê? Porque não adianta você ser disciplinado e ter bom caráter. Tá? Os egos são feitos para se respeitar. E essa história de Ogonim e Urete ensina sobre isso. Tá? De que não importa que posição você tenha, não importa se você é iniciado, se você não é iniciado, se você é sacerdote, se você é oloye, não interessa. Os egos são sempre igual para todo mundo.
essa história também explica de que uma pessoa que quebra seu ego, certamente pode perder tudo. Pode perder tudo. Por quê? Porque, como expliquei no princípio da introdução da live de hoje, ego, tá? Não é outra coisa que veneno espiritual. É algo que atenta contra o destino da pessoa. Aún Ijapa nasceu com a predestinação de se tornar rei. Só que seu próprio caráter ruim, tá? De não respeitar ou de se empalagar, vamos dizer assim, com o poder, fez com que ele perdesse tudo. É por isso de que pessoa desse ou do, ou seja, o meu, temos que ser muito disciplinados e sempre manter um baixo perfil, tá? As situações de poder, de liderança, têm que ser sempre dirigidas com o exemplo, justamente para não cair na mesma história que Aún Ijapa. Não só em Warren Rete, sino em vários outros do Ifá, Aún Ijapa, que a tartaruga está estreitamente vinculada à questão de quebrar ego, tá? É um animal da natureza que funciona como moeda espiritual para resolver esse tipo de questões espirituais, tá? Quando a pessoa quebra um ego e tudo mais. Obviamente eu não posso profundizar mais por aqui, mas é importante entender qual é a mensagem de Ifá através dessa história, tá? As pessoas muitas vezes, sabendo seus ego, se atrevem a quebrar ele, por diferentes razões, tá? Problemas de o poder próprio da pessoa, o ego da pessoa, acreditar que ela pode tudo, isso se vê muito, assim como aconteceu com Aún Ijapa. Muitas vezes a pessoa não dá devida importância ao seu ego, porque, como expliquei anteriormente, acreditam que Ifá resolveu colocar aquele ego para você para atrapalhar sua vida, entendeu? Então, por isso que eu estava muito interessado em fazer uma live abordando esses assuntos e trazer algumas histórias e versos de Ifá para que vocês compreenderam o que é para nós, os seguidores de Ifá, em profundidade o assunto dos ego, tá? Que são verdadeiramente importantes, tá? Se lhe presta muita atenção e se insiste muito na pessoa quando ela se inicia de que não pode quebrar o seu ego, porque ela pode perder tudo. Tudo o que Ifá pode chegar a dar para a pessoa, ela pode retroceder a ponto zero e inclusive até perder mais do que quando ela começou. Então é um ponto assim extremamente crítico na vida espiritual de uma pessoa, tá? Toda iniciação tem ego. Toda iniciação tem ego, tá? Forma parte da concepção espiritual da cultura iorubá. Itefá tem ego, iniciação de Orixá tem ego, iniciação de Agungun tem ego, Oloboni tem ego, tá? Muitas pessoas também acreditam que só no Itefá você tem o assunto dos ego, mas não é assim, tá? Toda iniciação tem ego. Entre outras coisas, por essa razão é que é pouco entendível que uma pessoa tenha tantas e tantas iniciações assim. Hoje virou moda que a pessoa se inicie até porque um dia acordou virado e eu vou me iniciar, entendeu? Cada iniciação leva uma série de compromissos espirituais que a pessoa de aí para frente vai ter que adotar. Vai ter conselhos daquele orixá para o qual está se iniciando, vai ter ego, vai ter mais um nome, entendeu? Então é muito difícil levar uma vida espiritual assim, com tanta coisa feita na nossa cabeça. Termina mais atrapalhando que trazendo coisas positivas, tá? De qualquer jeito, acho que a Ifatosin já levantou e escolheu algumas perguntas que vão nesse sentido. Então, fiquem tranquilos que no decorrer da live vamos abordar esses assuntos, tá? Mas, queria trazer essas duas histórias para vocês, explicando tanto uma situação como a Lapa Nirawe, que ela não conhecia o seu ego e ainda assim não dava certo a sua vida, e Aún Ijapa, que ela conhecendo seu ego, ainda assim decidiu quebrar eles. Então, as duas situações terminaram de forma, no caso de Lapa Nirawe, ela compreendeu, fez o sacrifício e tudo mais, sua vida melhorou. No caso de Aún Ijapa, ela perdeu tudo, tá? Então, acho que são bem, os exemplos que trago hoje são bem enfáticos e bem explicativos para que vocês compreendam o que de verdade é eu.